Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Este é o seu irmão em Cristo, o pastor Idelbrando, professor de EBD e Teologia da Bíblia. Sejam todos bem-vindos ao canal Relógio de Oração, canal que tem como principal propósito e objetivo levar para você mensagem, orações e todos os conteúdos relacionados à palavra de Deus para abençoar você e sua família. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Seja você também um semeador de oração. Sendo um semeador de oração, você ajudará outras pessoas a serem abençoadas através do nosso canal e de todos os conteúdos que aqui são postados no nosso canal para abençoar você e sua família. Queridos, nesse momento, antes de iniciar aqui este conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos aqueles que são inscritos aqui no canal. Aqueles que já se inscreveram desde o começo de nossa jornada, aqueles que têm feito as suas inscrições atualmente. E quem já se inscreveu há poucos dias também, eu quero externar o meu imenso agradecimento e que o eterno Deus abençoe você e toda a sua família. Amados, eu me ausentei aí de postar alguns vídeos aí, tá bom? De fazer alguns compartilhamentos aí. Eu deixei um vídeo aí em texto, dando uma satisfação a todos, por motivo de saúde, né? Eu fiquei com a rouquidão, fiquei gripado, fiquei muito rouco, fiquei dias rouco, na verdade, né? E fiquei gripado. E ao ir ao médico fazer os exames ali, foi diagnosticado um tipo de alergia a poeiras, né? Comum. Então assim, eu estou tendo que fazer um determinado tratamento, tomando algumas medicações, né? Nós sabemos que procuramos a medicina porque o nosso Deus eterno, ele também estabeleceu médicos, né? Para que seja o seu braço direito a favor da humanidade, né? Da restauração e do tratamento da saúde também da humanidade. E foi diagnosticado ali um tipo de alergia, aonde a minha voz, ela não tem o seu timbre, né? Natural, como deveria estar. Eu ainda encontro com uma pouca rouquidão, mas nada que me impeça de poder me comunicar, né? Talvez se você estiver ouvindo a minha voz aí agora, você vai ver e vai perceber uma breve rouquidão. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para poder dar continuidade, né? Eu vou me esforçar o máximo para dar continuidade, mas eu acredito que a partir do mês de fevereiro, que é o período prolongado aí do tratamento, acredito que eu vou estar com uma voz melhor, mas acredito eu que dá para você escutar a minha voz aí, mesmo ela estando um pouquinho rouca. De vez em quando eu vou fazer um por causa do processo de rouquidão mesmo, né? Na garganta, que as cordas vocais elas ficam bastante ressecadas, eu tenho que beber muita água, e esse é o motivo pelo qual eu não tenho postado constantemente os vídeos, né? Que até então eu estava cometido por uma tosse seca pela irritabilidade da alergia. Mas eu estou me esforçando aqui, vou fazer um vídeo pequeno aqui e vou sempre estar trazendo assuntos aqui com conteúdos menores, mas eu vou estar sempre colocando aqui um conteúdo para compartilhar com vocês aqui, tá bom? Então hoje eu estou passando por aqui
Mais uma vez, quero deixar os meus agradecimentos a todos os inscritos do canal. E você que não é inscrito, inscreva-se no canal, me ajude. Eu estou com 334 inscritos no canal. E eu gostaria muito de chegar a 1000 inscritos para poder eu fazer parte das diretrizes aqui do canal do YouTube, para poder monetizar o canal, tá bom? Porque se o canal começar a monetizar, né, as bênçãos ser concedidas através de você me abençoar se inscrevendo aqui no canal, eu vou conseguir estar colocando vídeo, mesmo que seja vídeos curtos, eu vou estar colocando aqui com conteúdos menores, mas sempre estarei colocando algum conteúdo aqui, tá bom? Mas dentro do possível eu vou estar colocando aqui conteúdos aqui e compartilhando com vocês sempre alguma coisa do conhecimento teológico e bíblicos e relacionado à palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Eu estou passando por aqui hoje para compartilhar com você aqui a respeito de um breve assunto, que é as primeiras traduções das Sagradas Escrituras, tá bom? As primeiras traduções da Bíblia. Então eu vou falar rapidamente aqui com você, e aí dentro da medida do possível eu vou colocando outros vídeos aqui, tá bom? Ou dar continuidade, ou um outro assunto relacionado, ou qualquer assunto relacionado da Bíblia, tá bom? Então eu vou iniciar esse assunto aqui. Se vocês gostarem do assunto, eu vou vendo aqui a continuidade e vou falando mais coisas aqui a respeito da tradução das Escrituras, né? Da tradução da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Bom, as primeiras traduções da Bíblia, né, começaram assim. Deixa eu fazer um breve comentário aqui com vocês. Você já deve ter escutado muito se falar que a Bíblia, no seu original, ela foi escrita em hebraico e aramaico. Há momentos que os textos da Bíblia ela se mistura em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento ele foi escrito em grego, tá bom? Hebraico, você está vendo aqui do lado, acompanha o cursor do mouse aí que você vai ver esse movimento aí que você está vendo é o cursor do mouse aqui, tá bom? A palavra hebraico, né, ou hebreu, na língua original, a palavra hebraico aqui está em português. Na língua hebraica é pronunciada assim, ó, ivrit, que é hebraico, né? Ou hebreu. Aramaico é aramite. É assim que se pronuncia em hebraico a palavra. Aramaico é aramite e hebraico é ivrit, tá bom? A partir do século 3 a.C., né, os judeus fizeram a primeira tradução do hebraico para o grego. Então veja bem, quando a Bíblia ela foi traduzida da língua original do hebraico, ela foi traduzida primeiramente para o grego, tá bom? Eu coloquei aqui em verde aqui, ó, judeus em hebraico, né? Pronunciado Yehudim, né? O M, você já deve ter escutado eu falar, ou outras pessoas, professores que conhecem hebraico, hebraístas, na internet tem aí, no YouTube, você tem muitos professores de hebraico, né? Você já deve ter escutado os ensinamentos desses mestres, que aqui na nossa língua, no português, a letra que representa o plural é a letra S, que ela é colocada no final de uma palavra ou de uma frase. Em hebraico, a letra que representa o plural é a letra M, que é o mem, né? E quando é no final de uma palavra, o mem, ele é esse formato aqui, né? Esse quadradinho aqui, né? A fonte é esse quadradinho.
Quando ele está no começo de uma letra, ele tem outro formato, o formato aberto. Mas eu não vou entrar nesse assunto de alfabetização aqui não, só estou dando um segmento a um comentário explicativo, tá bom? Então, os judeus é Yehudim, né? Em hebraico, é assim que se pronuncia. Mas como nós estávamos falando, a primeira tradução da língua original do hebraico foi para o grego. Por quê? Porque o grego era um idioma que crescia e se popularizava na época, né? Nos dias de Nosso Senhor, na época de Cristo, né? Ou alguns anos antes de Cristo vir, né? Foi então que apareceu a primeira tradução da Bíblia. E essa primeira tradução, ela recebeu o nome de Septuaginta, né? Septuaginta é uma palavra grego-latim, né? Que tem a ver com 70, significa 70, tá bom? Lá futuramente a gente vai falar sobre Septuaginta grega numa forma mais abrangente, tá bom? E aí, o que foi que aconteceu? E 2 séculos depois, foi que o Novo Testamento ele foi escrito no original em grego e em outros idiomas de forma crescente. O Novo Testamento, tá bom, gente? Com todo o Antigo Testamento traduzido para o grego e o Novo Testamento originalmente escrito em grego, que veja bem, há uma pesquisa que ela diz para nós, né, uma pesquisa teológica, porque os apóstolos de Nosso Senhor e até o Cristo, ele era judeu. Bom, todo judeu ele fala hebraico, né? Aramaico. Fala hebraico e fala aramaico, né? Que era o idioma da Palestina, né? Na época. Nessa época aí, Israel era uma nação, mas não é como é hoje, né? Então, Israel estava sob o domínio romano nos dias de Nosso Senhor, então predominava-se muito o grego. A escrita era no grego, até se falava o grego também. Então, assim, o Cristo, ele tinha que falar um pouco do grego, ele falava aramaico e ele falava hebraico também. Todo judeu, ele aprendia a falar hebraico, ele falava aramaico e falava hebraico. De uma certa forma, todo judeu, ele falava hebraico e falava judaico. E acabava aprendendo falando o grego, porque era a língua que crescia no momento ali, tá bom? A igreja primitiva podia ler toda a Bíblia em grego, um dos idiomas oficiais na época do antigo Império Romano. Por isso, a grande maioria dos textos bíblicos, tanto originais como as cópias, foram encontradas escritas em grego koiné. Se fala-se muito assim grego koiné. Eu coloquei um desenho aí, você está vendo aí, né? Veja aqui no cursor do mouse, tem a seta apontando para ele. Porque o que é grego koiné? Koiné em forma de cone, né? Cone ou um funil, né? As letras eram escritas em forma de cone, ou seja, a fonte das letras era escrita em forma de cone, parecida bem com cone. É por isso que é chamado de grego koiné, né? Koiné quer dizer cone, né? Então era dessa forma que a caligrafia escrita em grego era manuseada na época. Como o grego ele crescia muito, e para que as pessoas pudessem entender o que se estava escrito, porque a escrita em grego ela pairava muito na época, então houve-se essa necessidade das escrituras que era escrita em hebraico, porque nem todos conheciam hebraico, né? Os judeus eles conheciam porque eles eram ensinados desde a sua infância, então eles eram hebreus, então eles sabiam hebraico. Mas a população que predominava na época não sabia. E principalmente a igreja primitiva, para que as pessoas pudessem conhecer os textos, né, ler os textos,
eles foram traduzidos em grego. E aí, assim, isso foi se expandindo com o longo do tempo, tá bom? Mas aí tem uma coisa aqui interessante. Bom, dessas primeiras traduções que surgiram, foram 4 delas que se expandiram nessa época aí. Em que época foi? Vamos botar aqui, ó. 2 séculos depois, tá bom? 2 séculos depois, ó. A partir do século 3 a.C. Aí 200 anos depois, 2 séculos depois, 2 séculos é 200 anos, tá bom? 200 anos depois, tá bom? Ó, 2 séculos depois foi que o Novo Testamento foi escrito e no seu original em grego, em outros idiomas de forma crescente, tá bom? 200 anos depois, então, essas primeiras traduções que surgiram foram 4 delas que se expandiram nessa época. A primeira, aquela que eu falei com vocês, que é a Septuaginta, tá bom? Septuaginta grega. Por que Septuaginta grega? Ela foi escrita todo em grego. E depois a Vulgata latina, ou seja, aí já foi escrito em latim, tá bom? E a Vectus latim, tá bom? Grego, latim e Vectus latim, né? É um idioma que é em latim, mas é a mistura de latim com grego e com outros idiomas também. E a Hexapla de Orígenes, tá bom? Mas dessas todas aí, as 2 que se destacaram mais foram a Septuaginta e a Vulgata latina, tá bom? Mas essas outras 2, a Vectus latina e a Hexapla de Orígenes, elas também paravam muito, certo? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? O princípio da tradução das escrituras foi essa, ela foi traduzida do hebraico para o grego, tá bom? Porque o grego ele predominava muito na época, e surgiram 4 tipos de traduções, que foram essas 4 aí: Septuaginta, Vulgata latina, Vectus latina e a Hexapla de Orígenes, tá bom? Aí daqui para frente eu vou preparando outros conteúdos, ou eu vou preparando a continuação desse assunto, que eu vou ter que continuar ele. Agora eu não sei quando é que eu vou preparar a continuação dele, que na verdade eu estou sentindo a vontade de compartilhar com vocês a respeito do Salmo 119, tá certo? O Salmo 119, se você tiver uma Bíblia aí, você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 119, você vai ver que o Salmo 119 ele tem umas palavras, né? Aleph, Bet, né? Ele tem umas notas também, né? Selai. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, tá bom? Mas, em breve eu vou estar preparando um vídeo aí, e aí vou compartilhar esse assunto com você. Mas hoje, o que eu quis compartilhar com você aqui no canal Relógio de Oração foi esse breve assunto aí sobre as primeiras traduções da Bíblia, que foram essas 4 aqui: Septuaginta, Vulgata latina, Vectus latina e a Hexapla de Orígenes, tá bom? Isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe, fiquem todos com Deus e não deixem de se inscrever no canal, tá bom? Deus abençoe. Shalom Adonai, Lei Traote. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal.